Retorno hoje, ilustre presidente, a essa tribuna de tanta história e ao lado de tantos dos nossos companheiros para falar aos brasileiros pela primeira vez, desde que se encerrou a campanha eleitoral que enfrentamos este ano. Antes de qualquer outra ponderação, devo afiançar-lhes: sinto-me especialmente feliz e gratificado pela caminhada que fiz. Vivi uma das jornadas mais gratificantes de toda a minha trajetória política, de toda a minha vida, na verdade. A mais difícil e desafiadora que um homem com responsabilidade pública pode protagonizar. Estou agradecido e honrado pela manifestação de mais de 51 milhões de brasileiros, de todas as nossas regiões, de todos os municípios, de todas as idades e classes sociais, que viram na nossa candidatura a possibilidade de construir um caminho melhor para o Brasil, um caminho para mudar de verdade o Brasil. É com esse sentimento e consciente das minhas graves responsabilidades que retorno a esta casa e venho a esta tribuna. E retorno com convicções ainda mais sólidas. Nos últimos meses, representando inclusive muitos dos senhores que aqui estão e milhões de brasileiros que nos ouvem hoje, me coloquei como alternativa na defesa de um Estado mais eficaz, um Estado moderno, que valorizasse a transparência, reconhecesse a meritocracia e, sobretudo, zelasse pelo bom destino do dinheiro público e prestação de serviços de qualidade à população. Defendi a retomada das reformas para modernizar a nossa economia e retirá-la da paralisia em que o atual governo a colocou. Comunguei, junto com milhares de brasileiros, em especial com Marina Silva e Eduardo Campos, a agenda do desenvolvimento sustentável, a transição rumo à economia de baixo carbono, caminho que se mostra cada vez mais imperativo se quisermos construir de verdade um futuro adequado para nossos filhos e netos. Advoguei em todas as partes do Brasil a necessidade da maior participação do investimento privado na construção da infraestrutura para que deixássemos de ser aprisionados por uma visão ideológica estatizante e ultrapassada. Defendi a manutenção e avanço nos nossos programas sociais para que pudessem servir melhor à população e sair definitivamente da perversa exploração eleitoral a que foram mais uma vez submetidos. E propus a reaproximação do Brasil com o resto do mundo, a qual demos as costas nos últimos anos ao priorizar as parcerias com governos ideologicamente alinhados. Também, senhoras e senhores, me posicionei na firme defesa de valores que foram aviltados dia após dia, na busca da recuperação da ética atropelada pelo vale-tudo político, na preservação do interesse público, tão vilipendiado por interesses privados e partidários, e no combate sem tréguas à corrupção que atingem níveis como nunca antes se viu nesse país. Ao atual estado de coisas, mais de 50 milhões de brasileiros, senhores senadores, disseram não. E disseram não porque buscavam e sonhavam, como continuam buscando e sonhando, com um país melhor, um país verdadeiramente justo, mais honesto, mais equilibrado e um governo que seja mais eficiente e haja com maior decência. Porque acreditam que o rigor da lei deve atingir a todos. Esses milhões de cidadãos que marcharam conosco também compartilham da nossa visão de que o atual modelo político encontra-se esgotado, degradado pelos atos daqueles que nos governam há mais de uma década. Assim como nós, também perceberam que convivemos hoje com um modelo econômico estagnado, desequilibrado, cada vez mais isolado do mundo, com um Estado pesado e pouco produtivo. Aos apoios, e tantos foram eles que recebemos, foram se somando muitos outros, e pouco a pouco, nossa candidatura, essa é a verdade, senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência é testemunha disso, deixou de ser apenas a de um partido político, de uma coligação partidária, para se transformar em um movimento como poucas vezes se viu na história brasileira. Perdemos as eleições por uma pequena diferença, mas algo de novo, algo de novíssimo aconteceu no Brasil. A chama da renovação se acendeu e continua mais forte do que nunca, ultrapassando o tradicional marco do processo eleitoral. Sinto nas ruas, nas conversas, e tenho certeza que os senhores da mesma forma percebem isso, nas redes sociais, que o ânimo da população por uma verdadeira mudança, por um novo rumo,
não esmoreceu. Tenho a dizer a todos e a cada um de vocês, nosso projeto para o Brasil continua mais vivo do que nunca. Senhoras e senhores, parlamentares que lotam este plenário, travamos nessas eleições uma disputa desigual, uma disputa em que os detentores do poder usaram despudoradamente o aparato estatal para se perpetuarem por mais 4 anos no comando do país. Essa é a verdade. Adotou-se um vale-tudo nunca antes visto na nossa história. Nossos adversários cumpriram o aviso dado ao país de que nas eleições se pode fazer o diabo. E fizeram. Mostraram que não enxergam limites na luta para se manter no poder. A má-fé com que travaram a disputa chegou às raias do impensável, do absurdo, e agrediu a consciência democrática do país. Primeiro atingiram Eduardo Campos, depois Marina Silva, e por último fui eu, o seu alvo preferencial. Mais grave ainda, espalharam o medo entre pessoas humildes, manipularam o sentimento de milhares de famílias, negando-lhes o livre exercício da cidadania. Essa intimidação e essa violência só têm paralelos em regimes que demonstram muito pouco apreço pela democracia. Nesse vale-tudo eleitoral, legitimaram a calúnia e a infâmia como instrumentos da luta política. Usaram a mentira para tentar assassinar reputações. Acrescentou-se ao cenário do uso vergonhoso da máquina pública, simbolizada emblematicamente pela atuação da empresa de Correios e Telégrafos, essa grande empresa brasileira. E aqui peço licença para saudar os seus funcionários e agradecer as inúmeras manifestações de solidariedade que deles recebemos na luta contra esse crônico aparelhamento da empresa. Neste caso, viu-se o inimaginável, que resume um pouco de tudo o que aconteceu. De um lado, a postagem de correspondências da candidata do PT, sem chancela, significa que, na prática, nunca o Brasil saberá qual volume de propaganda do PT for efetivamente enviada sem pagamento. Por outro lado, a não entrega de milhares de correspondências pagas pelos partidos de oposição. E deixo aqui mais uma vez nessa tribuna constatada essa denúncia, como as enviadas pelo PSDB e o Solidariedade, não chegaram aos seus destinatários, e essas violações são objeto hoje de ações protocoladas por nós na Justiça Eleitoral e na Procuradoria da República. Mas não foi apenas isso. A antipolítica também assumiu a face do medo, que fez milhões de brasileiros reféns da insegurança. Veja os senhores aonde chegaram. Sabe disso o senador Cássio Cunha Lima e tantos outros brasileiros que aqui estão. Nas regiões mais pobres do país, carros de som espalhavam, senador Arthur Virgílio, que 13 era o número para permanecer no Bolsa Família e o 45 o número para se descredenciarem do programa. Famílias receberam ligações e mensagens dizendo que se a oposição vencesse, o programa Minha Casa Minha Vida seria extinto. Funcionários de empresas estatais foram informados de que iríamos privatizar essas empresas e que seriam todos eles demitidos. No geral, senhoras e senhores, o que se assistiu foi uma campanha baseada no estímulo ao ódio, um projeto amesquinhado e subordinado ao marketing do medo e da ameaça. Tentaram a todo custo dividir o país ao meio, entre pobres e ricos, entre Nordeste e Sudeste, como se não fôssemos, e esse fosse o nosso mais valioso patrimônio, um só povo, um só país, uma só esperança de tempos melhores. A vitória do PT, alavancada através desses expedientes, explica o grande sentimento de frustração que tomou conta de milhões de brasileiros após o resultado. Mesmo enfrentando tudo isso, e essa para mim é a questão mais relevante, o sentimento de mudança que moveu a candidatura das oposições, que tive a honra de liderar, alcançou um resultado magnífico. Reconhecemos o resultado das eleições, sou um democrata. E aqui não se trata mais de contar votos, de fazer comparações ou medir desempenhos apenas do ponto de vista eleitoral. Mais importante que tudo isso é saudar o novo Brasil que surgiu das urnas. E é esse o fato mais marcante, extraordinário e maravilhoso dessas eleições, que a história haverá de registrar. Nós assistimos, senhoras e senhores, o despertar de um novo país. Um país sem medo, um país crítico, um país mobilizado, um país com voz e convicções, um país que não aceita mais o discurso e a propaganda, que tenta sempre justificar o injustificável, que tenta esconder a realidade. O Brasil que saiu das urnas é um novo Brasil, onde os brasileiros descobriram
que podem, eles próprios, serem protagonistas do seu destino. Por todas as regiões, milhares de pessoas ocuparam as ruas de forma espontânea. Não apenas para apoiar um nome, mas para defender uma causa. Os brasileiros, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, perderam o constrangimento de dizer aquilo que não concordam, que não aceitam, que não pactuam, e eles não pactuam mais com a corrupção, com o desmando e com tanta ineficiência. Os brasileiros ocuparam as ruas para mostrar que sabem o que está acontecendo com o Brasil e que não vão permanecer mais em silêncio. Nessa campanha eleitoral, senhoras e senhores, milhões de brasileiros, aí a história registrará isso de forma muito clara, tomaram posse, senador Jarbas, do seu próprio país. Os exemplos estão por todos os cantos, estão nos idosos, e quantos foram aqueles com que me encontrei ao longo dessa caminhada de 80, de mais de 90 anos de idade, senador Espiridião, que me diziam que faziam questão de ir às urnas para ajudar a fazer a mudança. Nas crianças que me enviaram desenhos, mensagens por toda a parte do país, querendo participar desse processo, que significa, na verdade, a construção do seu próprio futuro. Esse país se fez ver nos debates que tomaram conta das escolas e das universidades de todo o país, nos jovens que ocuparam de forma pacífica e alegre as ruas de todo o Brasil, nas correntes de oração que uniram milhões de brasileiros. E eu me emociono ao lembrar de muitas delas, das freiras clarissas, que ouvi os nossos debates de joelhos, senador Caiado, bem-vindo a esta casa, acreditando num Brasil melhor para todos os brasileiros. Ao final, senhoras e senhores, acredito sinceramente que esta campanha permitiu o reencontro dos brasileiros com o país que ainda sonhamos ter e sonhamos ser. E eu me sinto particularmente honrado em ter podido ser parte desse movimento. E com a mesma firmeza com que falei aos brasileiros e os convoquei a darem voz à sua indignação e à sua esperança, saúdo neste momento, mais uma vez, a todos os brasileiros de todas as regiões do Brasil, especialmente das regiões mais pobres, e de forma especialíssima ao Nordeste brasileiro. Mas saúdo, especialmente nesse instante, àqueles que corajosamente marcharam ao nosso lado, mobilizados por um único desejo, uma única vontade, um único sonho em comum, o sonho da mudança. A mudança que representa um novo projeto de país no lugar de um novo projeto de poder. E quero expressar aqui o meu mais irrestrito respeito àqueles que democraticamente fizeram outra opção. Mas também devo deixar minha palavra de agradecimento, e vários deles aqui hoje se fazem presentes, aos companheiros do PSDB, aos companheiros do Democratas, aos companheiros do Solidariedade, deputado Paulinho, do PTB e de tantos outros partidos que fizeram conosco essa caminhada. Mas quero agradecer também de forma especial aos companheiros do PSB de Eduardo Campos, através do senador Valadares, aos companheiros do PPS, aos companheiros do PV, do PSC, do pastor Everaldo aqui presentes, e homens públicos cuja travessia na vida pública faz com que valha a pena caminhar ao lado deles. Quero agradecer a homens públicos que não precisam de filiação partidária para dizerem o que pensam e tomarem as atitudes que acham mais adequadas aos interesses da sua gente. Me permitam, dentre tantos, homenagear e agradecer o seu apoio, senador Jarbas Vasconcelos, o seu apoio, senador Pedro Simon, o seu apoio, senador Ricardo Ferraz, o seu apoio, senador Pedro Taques, o seu apoio, senador Cristóvão Buarque, do PP da minha queridíssima amiga Ana Amélia. Quero aqui de forma muito especial agradecer o privilégio da sua companhia nessa caminhada, do senador Dornelles e de tantos quantos, em partidos que não estão hoje no âmbito da oposição, fizeram fazer prevalecer a sua consciência e a sua responsabilidade para com o país. Através deles eu homenageio milhares de lideranças políticas espalhadas por todos os municípios brasileiros que disseram sim à mudança. A essas forças políticas somaram-se forças da sociedade, sindicatos de trabalhadores, entidades de classe, associações comunitárias, profissionais liberais, médicos, advogados, servidores públicos indignados com o que vem acontecer em suas empresas. Mas nada
Nada foi mais forte do que a volta dos jovens às ruas para, de forma pacífica, como aqui disse, dizer um sonoro basta a tudo isso que aí está. Portanto, meus amigos e minhas amigas, subi já várias vezes a essa tribuna, por inúmeras vezes na tribuna da nossa casa irmã, a Câmara dos Deputados, mas em nenhum momento com essa carga de responsabilidade. E quero aqui, do alto dessa responsabilidade, reafirmar para que os anais dessa casa registrem para a história que, de todas, a mentira foi a principal arma dos nossos adversários. Mentiram sobre o passado para desviar a atenção do presente. Mentiram para esconder o que iriam fazer tão logo passassem as eleições. Fomos acusados, senhoras e senhores, de propostas que jamais fizemos. Assistimos a reiteradas tentativas de reescrever a história, sempre nos reservando o papel de vilões que jamais fomos e não somos. No entanto, não demorou muito para que a máscara começasse a cair. O Brasil, escondido pelo governo na campanha eleitoral, está se revelando a cada dia. Alertei durante todo o processo sobre os riscos da inflação e, perante toda a nação, a presidente insistiu em negar o problema evidente da alta de preços e da carestia. O desenrolar dos fatos mostrou quem tinha razão. Apenas 3 dias, senhoras e senhores, após as eleições, o Banco Central elevou os juros já escorchantes da nossa economia e não sei se irá parar por aí. Para a presidente, em sua campanha, elevar os juros era retirar a comida do prato dos mais pobres. Pois bem, se isso era verdade, foi o que ela fez, logo que venceu as eleições, prejudicando os brasileiros mais carentes. E sabia que iria fazer isso. O governo escondeu, senhor presidente, o rombo das contas públicas brasileiras o quanto pôde, que registraram em setembro o pior resultado da nossa história, 20 bilhões de rombo em um único mês. Resultado, desde o início do governo Dilma, a dívida pública brasileira já cresceu mais de 8 pontos do PIB apenas nesse período. Escondeu reiteradamente que havia a urgente necessidade de ajustes, mas agora antecipa que eles deverão ser duríssimos no ano que vem, em meio a um ambiente econômico que já não cresce e que a cada dia gera menos empregos. Para complicar, o déficit comercial só cresce, indicando problemas flagrantes na competitividade da nossa economia, e o rombo nas nossas contas externas aumenta e nossa taxa de investimentos e poupança só diminuem. Chegamos à menor taxa de investimento da nossa economia das últimas décadas, apenas 16,5% do PIB. A candidata oficial também negou perante todo o Brasil a necessidade de reajustar as tarifas públicas. E mais que isso, acusou a minha candidatura de estar preparando-os caso vencêssemos as eleições. Pois bem, senador Pedro Simon, a presidente já está fazendo aquilo que disse que não faria. Na próxima semana, teremos o aumento da gasolina e já nesta semana tivemos aumento de tarifas de energia, que sofrerão reajustes que simplesmente anulam toda a redução obtida com a truculência da intervenção aqui denunciada por nós, a vida no setor elétrico nos últimos anos. Sem falar na ameaça estampada nos jornais de hoje de que no verão nos esperam apagões de energia. E o mais grave, senhoras e senhores, ao omitir dos brasileiros a verdade e ao adiar medidas necessárias, a conta a ser paga aumenta exatamente para aqueles que menos têm. Foi tudo o que nós denunciamos na campanha eleitoral. Me orgulho, senhoras e senhores, de ter feito a campanha da verdade. Meus candidatos não podem, meus adversários, desculpem, não podem dizer o mesmo. Mas a grande verdade é que tudo isso parece não importar aos donos do poder. Comemoram até hoje. Ganhamos, devem estar dizendo. E é isso que deve importar. Quem falou a verdade foi taxado de pessimista, de ser contra o Brasil, e quantas vezes ouvi essas acusações. Mas, senhoras e senhores, a história rapidamente mostrou quem tinha razão. Esconder, camuflar, virou a rotina deste governo. Só não conseguiram esconder os escândalos de corrupção porque os delatores, que faziam parte do esquema, resolveram falar a verdade para diminuir suas penas. E todo esforço, feito inclusive nesta casa, para inibir as investigações da CPMI foi em vão. Os fatos falaram mais alto. Agora, os que foram intolerantes durante 12 anos falam em diálogo. Pois bem,
Qualquer diálogo estará condicionado ao envio de propostas que atendam aos interesses dos brasileiros e, principalmente, e chamo a atenção desta casa e dos brasileiros para o que vou dizer, qualquer diálogo tem que estar condicionado especialmente ao aprofundamento das investigações e exemplares punições àqueles que protagonizaram o maior escândalo de corrupção da história desse país, já conhecido como Petrolão. A triste realidade é que o governo não se preparou para controlar a inflação, recuperar o controle fiscal e reduzir nosso desequilíbrio externo para voltarmos a crescer e gerar empregos de maneira sustentável. O que se observa hoje é um governo ainda sem um plano econômico, aliás, sem plano algum que tenha sido trazido ao conhecimento da sociedade brasileira, exceto pela ameaça de aumento da carga tributária e de mudanças em direitos dos trabalhadores, como o seguro-desemprego, contra os quais, desde já, nos posicionamos. Senhoras e senhores, ainda que por uma pequena margem, o desejo da maioria dos brasileiros foi que nos mantivéssemos na oposição. E é isso que faremos, com ânimo redobrado. E é isso que faremos, conectados com o sentimento de metade do país, que temos hoje a responsabilidade de representar. Faremos uma oposição incansável, inquebrantável e intransigente na defesa dos interesses dos brasileiros. Vamos fiscalizar, vamos acompanhar, vamos cobrar, vamos denunciar, vamos combater sem tréguas a corrupção que se instalou no governo brasileiro. E mesmo sendo minorias no Congresso, vamos lutar para que o país possa avançar nas reformas e nas conquistas que precisamos alcançar. E a nossa prioridade, senhoras e senhores, deverá continuar a ser a mesma que teríamos se fôssemos governo. Sempre os mais pobres, sempre a diminuição das desigualdades que ainda nos afrontam, que ainda nos envergonham. É hora, senhoras e senhores, de olharmos para frente, de cuidar do presente, para prover o futuro que o Brasil e os brasileiros merecem ter. 3 compromissos fundamentais vão orientar a nossa luta. O compromisso com a liberdade, com a transparência e com a democracia. A defesa intransigente das liberdades, em especial a liberdade de imprensa. Segundo, a exigência da transparência em todas as áreas da administração pública. Terceiro, a defesa da autonomia e fortalecimento dos poderes como base de uma sociedade democrática. E aqui antecipo que o decreto dos Conselhos Populares, enviados ao Congresso Nacional sem qualquer discussão prévia, deverá ter aqui no Senado o mesmo fim que teve na Câmara dos Deputados, ou seja, o arquivo. Defendo, como sempre defendi, a ampliação das consultas populares e da participação popular na definição das políticas públicas nesse país. Mas isso tem que ser feito em diálogo permanente com os representantes do povo brasileiro e eles estão aqui no Congresso Nacional. Senhoras e senhores, neste cenário de tão grandes dificuldades esperadas, vamos estar mais firmes do que nunca e vamos cumprir todos os dias o nosso dever. Precisamos, senhoras e senhores, estarmos atentos aos nossos adversários, que poucos dias depois das eleições divulgam um documento oficial ao país, que mostra a sua verdadeira face, a da intolerância, a da supressão das liberdades, a dos ataques às instituições. Mais que isso, nossos adversários, de novo, não se constrangem em propor um projeto que se pretende hegemônico, o oposto daquilo que a democracia pressupõe, liberdade de escolha, alternância de poder. Não satisfeitos em atacar as instituições, em atentar contra a democracia, tentaram carimbar nesse documento a nossa candidatura com características que, na verdade, retratam a própria ação petista. Dizem no documento que a minha candidatura representou o machismo, o racismo, o preconceito, o ódio, a intolerância, a nostalgia da ditadura militar. Não, senhoras e senhores. Esses atributos que jogam sobre mim, na verdade, eles jogam sobre 51 milhões de homens e mulheres. Eles é que são verdadeiramente atacados pelo PT nesse instante em um documento oficial. Ora, a grande verdade é que a nossa campanha respeitou os limites da ética, falou a verdade, defendeu a democracia em todos os instantes e, por isso, conectou-se com toda a sociedade brasileira. Nós não somos isso que querem fazer crer.
Nós somos, na verdade, brasileiros de várias matrizes ideológicas que de alguma forma, se juntaram, se encontrarem no mesmo campo político, no mesmo projeto, porque esse era o projeto melhor para o país. Senhoras e senhores, essas não são, como disse aqui, as características do povo brasileiro. Somos um povo generoso e a missão da atual e próxima presidente da República, disse isso a ela no telefonema que lhe fiz logo após a homologação do resultado eleitoral, é exatamente esse, maior que qualquer outro, de unir o país em torno de um projeto de desenvolvimento. Mas para isso é preciso falar a verdade, para isso é preciso encarar nos olhos todos os brasileiros. Como já disse, senhoras e senhores, repito mais uma vez, é nosso desejo verdadeiro contribuir para que o país avance através das reformas que os brasileiros há tanto tempo esperam e há tanto tempo buscam, como a reforma política e a reforma tributária. É hora de o Brasil conhecer as bases da proposta de reforma política do governo até hoje omitida, porque deverá ser debatida e aprovada neste Congresso, legitimamente eleito, e depois, sim, submetida através de referendo ao crivo da sociedade brasileira. Qualquer outro caminho é mais uma tentativa diversionista para tentar distrair o país de outros graves problemas que estamos enfrentando e ainda vamos enfrentar. É nosso compromisso, senhoras e senhores, transformar o Bolsa Família em política de Estado para livrar o país definitivamente da chantagem eleitoral que se repete eleição após eleição a céu aberto, sem qualquer constrangimento. Da mesma forma, vamos trabalhar incessantemente para dar à segurança pública patamar de política de Estado para pôr fim às omissões do governo central nesta área. Vamos cobrar cada uma das propostas para a melhoria da qualidade da nossa educação básica, senador Cristóvão Buarque, ainda tão fragilizada e carente de recursos e de esforços convergentes. É crucial recuperar imediatamente os patamares de investimento em saúde pública para revertermos o quadro dramático de desassistência em todo o país. Cobraremos, senhoras e senhores, e esse é o nosso papel, desse governo, a vigência de um Estado que respeite direitos, em contraposição ao flagrante regime de drásticas insuficiências que se abateu sobre o país e penaliza diretamente os mais pobres, os que mais precisam, aqueles que menos têm. E este talvez seja, senhoras e senhores, o grande desafio do Brasil do nosso tempo, ser uma nação que garanta direitos dignos aos cidadãos. O Brasil real exige providências efetivas que resgatem os direitos das pessoas à vida e à dignidade. Basta, senhoras e senhores, de tanta omissão. Chega de terceirizar responsabilidades e penalizar estados endividados e municípios à beira de um colapso financeiro. E aqui faço questão de reiterar um dos nossos compromissos mais importantes, a restauração plena da Federação Brasileira, engolfada pela incúria do governismo e uma das mais dramáticas concentrações de recursos, poder e mando na história republicana, na órbita da União. O Brasil, senhoras e senhores, exige, e nós cobraremos desse governo, respeito à lógica federativa, o que significa compartilhar decisões e responsabilidades e repartir com mais justiça a equidade os impostos arrecadados com o trabalho dos cidadãos. Por iniciativa desta casa, e saúdo mais uma vez a senadora Ana Amélia, começamos a trabalhar e a conseguir avanços nessa direção. Mas, senhoras e senhores, peço licença para encerrar essas minhas palavras, agradecendo a todos e a cada um dos companheiros com quem tive a honra de cumprir essa jornada de amor ao Brasil. Saúdo, na família de Eduardo Campos, de sua esposa Renata e seus filhos, cada família brasileira que uniu gerações no sonho de mudar o Brasil. Saúdo em Marina Silva, a capacidade de priorizar acima de tudo o amor ao Brasil. A ela, meu imenso respeito pessoal e a certeza de que mais do que nunca seu protagonismo se faz necessário para consolidarmos a grande travessia. Nos companheiros do PSDB, saúdo o encontro e o reencontro com a nossa história, nossos princípios e nossos compromissos com o país. E me permito homenagear a todos na figura, esse sim, do grande estadista Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República. Aos nossos aliados,
e tantos deles aqui presentes, saúdo o desprendimento e a crença inabalável em uma nação forte, justa, mais igual. A oposição, a partir de agora, não terá a voz de um único líder. Seremos todos porta-vozes de um inédito sentimento por mudanças que galvanizou todo o país. E me dirigindo respeitosamente àqueles que venceram essas eleições e que democraticamente cumprimento, reafirmo que, ao olharem para as oposições no Congresso Nacional, não contabilizem apenas o número de cadeiras que aqui ocupamos, seja no Senado, seja na Câmara. Enxerguem, através de cada gesto, de cada voto, de cada manifestação de cada um dos nossos, a voz estridente de mais de 51 milhões de brasileiros que não aceitam mais ver o Brasil capturado por um partido e por um projeto de poder. É a esses brasileiros que quero garantir ao final, de forma muito clara: nossa travessia não terminou. Nós não vamos nos dispersar. A cada brasileiro e a cada brasileira que foi às ruas, que vestiu as cores da nossa bandeira, que enfrentou as calúnias e constrangimentos de um exército pago nas redes sociais, que com alegria e esperança defendeu a mudança, a ética e a união dos brasileiros. A cada um de vocês, digo, em nome dos nossos companheiros de oposição, agora e a cada dia dos próximos anos, estaremos presentes. Vamos em frente, juntos sempre, por um Brasil melhor do Brasil atual.